Olá, bem-vindos a mais um Jacto Talks, mais um bate-papo com muito conteúdo do agronegócio para você. Eu quero agradecer a sua presença, quero agradecer a presença do pessoal aqui que está nos acompanhando direto do estande da Expo Direto Cotrijal. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os benefícios e os desafios da mecanização. E quem está aqui para falar sobre esse assunto com a gente é o Ricardo Barcelos, que é estudante de agronomia e também idealizador do portal Agromecanizado. Seja bem-vindo, Ricardo. É um prazer estar aqui no Jacto Talks falando com vocês e falando com todos que estão nos assistindo na internet, né? Agradecer pelo convite. Eu sou estudante de agronomia, produtor rural e tenho 23 anos. E hoje vou tentar passar um pouco da minha visão sobre as dificuldades da mecanização. Muito bom. Quem está aqui com a gente também é o Wanderson Tosta, que é o diretor de marketing da Jato. Seja muito bem-vindo, Wanderson. Obrigado, Mona Lisa. É um prazer estar aqui com todos e ter a oportunidade de falar um pouquinho, dividir um pouquinho de conhecimento, trocar experiência com vocês, a todos que estão nos ouvindo pelas mídias digitais e quem está nos prestigiando aqui também no stand nesse momento. Obrigada, Wanderson. Lembrando que vocês que nos acompanham por aqui podem participar, enviar suas perguntas para eles responderem, tá? E quem está nos acompanhando pelo Facebook também pode mandar a pergunta que a gente vai responder também. Vamos lá, então. Eu gostaria que vocês falassem para a gente quais são os benefícios da mecanização. Quem vai começar? Posso começar? Acho que tem uma série de benefícios que daria para elencar, né, com o emprego da mecanização. Acho que quando a gente olha a extensão territorial que tem o Brasil, né, e a quantidade de produção que nós temos, eu acho que seria muito difícil imaginar nós termos chegado onde chegamos em diversas culturas sem falar em mecanização, né? A mecanização ela tem um papel de nos auxiliar, né, economizar tempo na operação, a fazer uma operação de maior qualidade, ela traz oportunidade também de crescimento. Então tem uma série de benefícios que eu entendo que é possível através da mecanização, inclusive melhoria de qualidade, né, do que a gente faz lá no campo, seja na colheita de café, por exemplo, na colheita de qualquer tipo de produto, né, da agricultura. Então a melhoria de qualidade é algo também que é bastante relevante. E eu entendo que a mecanização, acho que transcende um pouco o uso só das máquinas, né? Atrás disso tudo vem também o que a gente chama de automação, o emprego de sensores, tecnologia. Então tudo isso vai fazendo com que a gente, né, quem está no campo, ou quem está, como nós, produzindo produtos, né, para quem está lá no campo fazendo todo o trabalho, isso traz oportunidade de ter um olhar diferente sobre a agricultura, de enxergar coisas que até então não tinha possibilidade de enxergar. Então o emprego de tecnologia junto com as máquinas dá muita oportunidade de enxergar a oportunidade de fazer diferente, de dar saltos em qualidade, de se conseguir fazer as coisas no tempo correto. Hoje o trabalho no campo ele é necessário que você tenha uma precisão nas entradas, no trabalho, com uma janela muito pequena. Se você perder esse timing, você muitas vezes incorre num prejuízo muito grande, né? Sem falar, óbvio que o que depende vamos assim dizer, dos recursos naturais, né? Mas aquilo que depende da nossa ação e da nossa decisão, a mecanização e todas as tecnologias permitem que a gente tome decisões melhores no tempo certo. E isso na agricultura é fundamental. Eu acredito assim que a base da mecanização é o meio com que se facilita a atividade do agricultor. Sem a mecanização não haveria hoje a possibilidade do Brasil ser um potencial primeiro maior produtor de commodities do mundo, né? Com a possibilidade da mecanização facilita a vida de todos que trabalham no meio do campo, possibilitando fazer mais com menos tempo ou produzindo mais com mais eficiência. Então esse meio da mecanização traz amplos benefícios, não só na parte de máquinas, que agora a gente está passando por uma fase em que as máquinas estão absorvendo tecnologia de uma forma incrível. Como ele falou sobre sensores, telemetria e muita informação dentro de uma única máquina só é gerada para um produtor rural dentro da propriedade. E isso é uma ferramenta muito importante que traz a informação para dentro da propriedade e isso ajuda na tomada de decisão.
foi o que ele comentou sobre a fazer certo no tempo certo. Quanto mais informação a gente conseguir adquirir, mais facilidade a gente vai ter para tomar as decisões mais corretas dentro daquilo que cabe na nossa propriedade. Então, acho que o benefício da mecanização é bem amplo e atinge esse contexto que é um meio facilitador da atividade do agricultor brasileiro hoje. Acho que completando um pouquinho, algumas tecnologias, por exemplo, um outro benefício muito grande é a própria redução de custos, né? Nós temos exemplos aqui dentro do stand de equipamentos que nós trouxemos na linha de adubação e pulverização. Vou citar 2 exemplos, né? O controle de abertura e fechamento bico a bico. Quando a gente olhava lá para trás, eu tinha o fechamento dos segmentos de pulverização de forma manual, eu tenho uma certa precisão. A hora que eu vou para um bico a bico, eu aumento muito a precisão desse fechamento, ou seja, eu diminuo a sobreposição. Sobreposição é desperdício, né, no campo, você está aplicando 2 vezes. E a gente tem inúmeros exemplos de clientes e produtores que economizam hoje na faixa de 8% a 10% de agroquímicos. Então, se vocês fizerem a conta dentro da propriedade de vocês, reduzir 10%, não é todo dia que a gente acha uma oportunidade dessa maneira. Falando de adubação, nós temos hoje possibilidade de fazer o fechamento e abertura de aplicação de fertilizante a lanço em até 12 sessões. Isso também traz economia no uso de insumos de fertilizante, na faixa de 10% a 15%. Então você começa a somar o emprego da mecanização e tecnologia com essas reduções de custo, isso é o que dá a possibilidade para o produtor hoje se tornar mais competitivo no mercado. E a competição hoje, a gente sabe que é grande, as dificuldades são grandes, a velocidade com que toda essa informação transita e a gente precisa se manter atualizado é muito grande. Então as tecnologias que possibilitam reduzir custo, elas têm um peso muito grande da porteira para dentro, que o produtor precisa estar, vamos assim dizer, atualizado com isso e saber como empregar tudo isso. Você falou disso, eu acho que esse é o maior desafio, né? O produtor saber empregar da forma correta todas essas novas tecnologias, esses dados. Vocês enxergam isso como um desafio também da mecanização e das novas tecnologias? Sim, é um grande desafio. Hoje eu entendo que sobra tecnologia na prateleira, vamos assim dizer, e o desafio realmente é mas a tecnologia é uma decisão de quem está atrás do escritório, atrás da gestão da propriedade, decidir utilizar. Então, é algo que ele tem um benefício que precisa ser explorado. Muitas das tecnologias requerem um nível de qualificação, de instrução diferente. Então, acho que o desafio e a motivação que eu deixo assim, é todos irem buscar um pouquinho mais, né? Dar um passo um pouquinho mais largo, né? Muitas vezes significa ter que estudar com mais profundidade aquele tema, aquela tecnologia e como é que eu emprego isso, né? Acho que não é acreditar no que alguém está falando, mas também é procurar entender o que aquilo pode fazer. E óbvio que cada produtor, cada propriedade tem uma particularidade e uma ferramenta pode se encaixar melhor, uma tecnologia se encaixar melhor do que a outra. E esse é um pouco do propósito de nós da Jato, de ajudar o produtor a captar isso e entender o que pode ser mais razoável, mais viável para que ele empregue isso lá no campo. Você, Ricardo, como produtor rural, conta um pouquinho da sua experiência com a mecanização. Quais são os desafios que você encontra no dia a dia lá no campo? Acho que um dos principais desafios que o agricultor vai encontrar a partir de agora, ou já vem encontrando, é sobre o posicionamento correto da tecnologia. A gente tem uma gama absurda de tecnologias, equipamentos que fazem 200 funções ao mesmo tempo, que geram muitas informações, mas a questão é,
o agricultor ele é um empresário, ele precisa ter retorno e, às vezes, o mau posicionamento de uma tecnologia gera peso para ele, né? Que é um trabalho que nem vocês comentaram que a Jacto tem que fazer, que as empresas têm que fazer, é saber posicionar a tecnologia para que seja uma tecnologia útil para quem vai consumir, né? Que vai utilizar realmente todo aquele pacote tecnológico que ele comprou e traga retorno para ele. Se não tiver sendo usado da forma correta, o investimento que o produtor fez, isso é um grande desafio, porque em vez de trazer produtividade, ele traz um custo oneroso para o produtor, pagar por uma tecnologia que ele não utiliza por completo. Então, o posicionamento das empresas com o produtor, de levar informação, de capacitar os técnicos para mostrar a gama de produtos e fazer com que o produtor entenda a diferença entre cada um e ele possa escolher a melhor que cabe dentro da propriedade dele, é um dos grandes diferenciais. E eu diria que é uma das principais dificuldades hoje para quem é produtor rural. Em relação ao solo, ao uso de insumo, quais são os benefícios ou os desafios que a mecanização oferece para o produtor rural? Por exemplo, quando você olha para uma máquina agrícola hoje, aqui nós temos exemplos diversas delas, né, de equipamentos que trabalham em propriedades menores, né, até equipamentos que se destinam a grandes operações. Houve uma evolução muito grande desses equipamentos, não só em tecnologia, mas em tamanho, em capacidade produtiva, né? Então a gente tem exemplo de equipamentos aí de 400 litros, barra de 12 metros, e tem exemplos de equipamentos de 4.500 litros com barras de 42 metros. Então quando você olha isso, né, a disponibilidade de uma máquina transitar sobre um terreno a cada 42 metros, com certeza você tem ali um benefício de compactação de solo. E quando eu falo isso, assim, todas as máquinas que estão sobre o solo, andando sobre o solo, elas têm que estar com pneus, né, projetados adequadamente, com pressão de inflação. Então, a gente fala tudo isso de forma que, se estiver fazendo o uso correto, então ele não vai estar causando prejuízo lá na propriedade para o solo. Mas o fato das máquinas crescerem em tamanho de barra, tem esse benefício também de ela passar menos, né, dentro de um mesmo hectare, né? Então isso é um benefício, que é a compactação, né? E eu entendo que outro benefício, falando de modo geral, não só para o solo, mas para o meio ambiente todo, eu comentei da sobreposição, né? Então o fechamento bico a bico, o corte de seções em adubação, isso tudo deixa de jogar no ambiente, no solo, uma aplicação sobre a outra, né? Então isso é desperdício, além de desperdício, ele pode causar alguma poluição ambiental. E do outro lado, também as máquinas mais modernas também emitem menos poluentes, têm motores melhores. Então, assim, a tecnologia ela veio, a mecanização, para ajudar isso também, né? A trazer benefício para os recursos naturais, de alguma forma, né? Não só financeiro, não só de produção, mas também de causarem uma interferência menor no meio ambiente. Ricardo? Os benefícios da mecanização, como já o Wanderson citou, né? Além do exemplo em que a tecnologia voltada para o campo consegue trazer benefícios ambientais e mostrar para o público geral que a agricultura também se preocupa com o meio ambiente, né? Não só essa onda que aconteceu ultimamente de que o agro não preserva, né? Aqui no estande da Jacto tem vários exemplos, como ele citou, sobre corte de seção, corte de bico, desligamento de seção na distribuição de sólidos. Isso diminui custos, diminui poluição ambiental, né? E consegue trazer uma produtividade maior. Mas o principal benefício que eu consigo acreditar é na melhora da qualidade de vida de quem trabalha no campo, principalmente dos pequenos e médios produtores, né? Que a tecnologia traz uma facilidade operacional e traz um conforto operacional para aquele produtor que produz menos. É o mesmo produtor que colhe, é o mesmo produtor que aplica o veneno, é o mesmo produtor que faz todas as operações. Então, a mecanização e a evolução traz um conforto que algum tempo atrás não se tinha, e isso é qualidade de vida, isso é melhoria de bem-estar no modo geral, tanto para o agricultor quanto para a família dele, num todo, né? Então, esse seria mais um agregador da mecanização, né, e do avanço da tecnologia.
Acho que muito bem lembrado, né? Pessoal, o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Então, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que vocês deixassem as suas orientações, dicas para os produtores rurais, para os produtores, o pessoal que está aqui nos acompanhando também. Podem ficar à vontade. Wanderson. Acho que uma dica, o que eu daria, acho que um incentivo, né? Principalmente quem está vindo mais jovem, entrando nesse mundo do agro, muitas vezes está sucedendo, né? Os pais, nessa lida com o campo, aprenderem muito, né? Tentarem trazer essas tecnologias, realmente aquilo que pode ser empregado, né? Porque a gente não pode olhar para tudo isso também e achar que tudo vai servir, que tudo vai trazer um benefício pleno aí para todos, né? Muitas vezes o que a gente até enxerga é que há falhas assim de coisas que são básicas, né, dentro da propriedade, que poderiam ser melhoradas sem muito, não estamos falando de nenhuma ciência assim maluca, né? São coisas às vezes até básicas que com a tecnologia a gente consegue enxergar e fazer mais bem feito, mais com capricho, né? Então eu acho que o desafio assim é estudar, estar atento. Eu acho que de verdade é estudar mesmo, estudem muito, tentem trazer para dentro da propriedade aquilo que de fato funcione, né? E não ficar só seguindo uma onda de alguém que está falando sobre o assunto, né? É interessante agora, parece que tudo que é agricultura 4.0 é um drone que aparece voando, tem mais drone em revista do que voando no céu, né? Então assim, acho que cuidado com isso, né? Estudem, entendam a tecnologia, entendam para que ela vai servir, como é que eu emprego, que tipo de benefício eu tenho. Então, assim, não sejam passivos com isso. Então, minha dica assim, sejam ativos nessa busca, né? Estudem, aprendam e discutam aquilo que podem servir para vocês, né? Não tem uma receita pronta, não tem um pacote de tecnologia mágico para todo mundo. O que tem são soluções que a gente precisa analisar a realidade de cada um e tecnologias, vendendo vários produtos, assim como a feira está aqui aberta para vocês, são por pessoas como eu, como vocês que estão assistindo, que vão para o campo, tomam as suas decisões, fazem a produção acontecer para que tudo isso daqui seja feito em prol de vocês. Então, nunca, jamais deixem que a tecnologia substitua o poder de decisão de vocês. E para que vocês tenham sempre o melhor poder de decisão, se questionem, busquem aquilo que se encaixa melhor para vocês e dentro da propriedade de vocês. Porque a tecnologia que alguém publica na internet ou que algum agricultor coloca lá e começa a virar modinha, pode ser o que não se encaixa dentro da tua propriedade. Então, analisa, toma essa decisão, porque, mais uma vez, voltando para o princípio, volta para o agricultor, volta para a tomada de decisão. Essas pessoas mais novas, a gurizada que está aqui no stand, isso vocês têm que levar para a vida. A tomada de decisão depende somente de vocês. Vocês absorvem todas as informações e decidem o que acontece. O mundo externo não pode influenciar dentro da propriedade. Então, tomem as melhores informações possíveis e decidam o que fazer dentro da propriedade. É isso aí, que bacana. Quanta informação boa, né? Pessoal, obrigada mais uma vez pela participação no nosso bate-papo. Obrigada a vocês que nos acompanharam por aqui. Obrigada a